Estamos ao vivo! Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Estou aqui hoje para ensinar as mulheres a como fazer com que a sua TPM não estrague a sua dieta. Então estou aqui separado. Fiquem até o final. Para quem estava assistindo os stories, Dr. André Otto está preparando caré. Ele falou que não é para eu chamar ele na live. Ele tá rindo aqui. Eu falei, lindo, posso fazer a live aqui do seu lado? Ele falou, pode. Eu falei, tá bom. Estou aqui com uma tacinha de vinho. Quem quiser me acompanhar será muito bem-vindo. Eu estou aqui aguardando o meu caré. Caré é um prato japonês. E separei cinco suplementos que podem te ajudar a passar pela fase da TPM sem estragar a tua dieta. Então vamos começar para as mulheres que estão entrando aí. A primeira coisa, eu separei aqui dois, tá? Separei dois slidezinhos do método VEM, porque eu queria essa foto do ciclo menstrual. Porque a primeira coisa é por que nós mulheres somos esse bicho, né? Mulher de fases, como diz a música. E é justamente por conta do nosso ciclo menstrual. Eu digo que felizmente ou infelizmente a Eva comeu a maçã e a gente ficou com 2 ovários designadas a sofrer por esse processo aí chamado TPM, mas também gestar, parir, amamentar, sofrer todas as dores do parto e dessa bendita menstruação. Então, o que é esse ciclo menstrual? Ele é essa onda inteira. Cada uma dessas linhazinhas está representando um hormônio, tá? Um hormônio sexual. Testosterona, estrogênio, progesterona. E esses hormônios todos atuam no nosso endométrio, que é lá no nosso útero, a camada interna do útero, aonde ela prolifera para se preparar para receber um óvulo fecundado, e ela descama quando esse óvulo não foi, não vai adiante, certo? Então, explicando um pouquinho para vocês, principalmente para as mulheres, o primeiro dia, boa noite, Carol. Quem sofre com TPM, vai colocando aqui para mim, que eu quero saber se essa live vai ajudar vocês. Quero que vocês não saiam da dieta quando tiver de TPM. Eu vou dar aqui 5 suplementos. Primeiro, eu quero só dizer para vocês qual é a fase do ciclo menstrual que chega essa TPM, por que ela acontece e como é que a gente vai diminuir esses sintomas, tá? Então, eu vou tirar só um pouquinho os comentários, só um pouquinho, para vocês verem o... Deixa eu desativar os comentários rapidinho. Então, é o seguinte, primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação. Menstruou, primeiro dia do ciclo. E isso acontece na baixa de todos os hormônios. Por isso que naquele dia, no primeiro dia da menstruação, é um dia que o humor vai mais lá para baixo, que a força tá lá embaixo, que não dá vontade de fazer nada. Muitas vezes vem com um pouco de cólica, aquela dor abdominal embaixo do ventre. Então, dá mais vontade de comer doce. Isso aí não é a TPM, é durante mesmo a menstruação. Os hormônios estão lá embaixo, a testosterona está lá embaixo, então a vontade de namorar está menor. Tem que utilizar de outros artifícios. E aí, com o tempo, geralmente durante os próximos 14 dias, vocês estão vendo essa linha amarelinha. Nessa linha amarelinha é o estradiol, que é o nosso hormônio produzido pelo ovário. Ele vai subindo e também vai ajudando a proliferar o endométrio e preparar esse endométrio para quê? Para o 14º dia ter uma ovulação. Você pode ver que o auge da mulher é na ovulação, é no 14º dia do ciclo. É quando o estradiol está mais alto, nós temos um pico de estradiol, é quando a progesterona ela vai começar a subir. É quando a testosterona também dá o pico, é na ovulação. 14º dia do ciclo, às vezes 2 dias antes, 2 dias depois. Então esse é o chamado período fértil. É o período que você tem que fazer aquele namoro programado, entendeu? E aí, nessa fase, a mulher também tá com uma melhora de libido, uma melhora de força, uma melhora de humor. Geralmente é a melhor fase da mulher. A fase que o estradiol tá lá em cima e a fase que a testosterona tá lá em cima. Então, olha só o link que eu vou fazer para vocês.
Na fase, quando a mulher está na menopausa, por exemplo, o ovário, ele já não produz o estradiol, então a qualidade de vida da mulher vai começando a reduzir, vai começando a dar as alterações de humor, vai começando a dar insônia, irritabilidade, calor, pele mais seca, mucosa vaginal também mais seca, maior tendência a fazer episódios de candidíase e de infecção urinária. E aí, essa baixa do estradiol na menopausa, ela precisa ser tratada. Assim como a baixa da testosterona vai reduzir a libido e dar outros sintomas também. Então, prestem atenção, essa é a melhor fase da mulher, hormônios altos. Então, se eu quero saber se o ovário está funcionando legal, eu peço para coletar exames hormonais na fase da ovulação. Beleza, ovulou, depois vai começar a subir essa linha roxinha aí, que é a linha da progesterona. Ovulou, começa a vir a progesterona. A progesterona já é um hormônio que você começa a inchar, você começa a ter mais retenção. É o hormônio progestação. Ou seja, se você ovulou, teu corpo se prepara tudo para receber uma gravidez. Então, principalmente se esse óvulo foi fecundado lá na trompa ainda, depois da ovulação, esse óvulo fecundado vai fazer a nidação, ele vai se grudar nesse endométrio. E a progesterona, produzida ali pelo corpo lúteo, vai manter essa gestação. É por isso que muitas mulheres que têm gravidez, reconectando aqui, que a minha conexão está dando baixa, voltou. Então, o que a gente vai fazer justamente nessa fase, que gira em torno de 5 dias a 1 semana antes do dia da menstruação, que é o final do ciclo. Então, a tensão toda pré-menstrual é quando vai ocorrendo esse ciclo todo da progesterona de alto e baixo. Então, quanto mais o endométrio prolifera e descama, quanto mais essas ondulações hormonais elas são assim, ó, isso vai acontecer principalmente em relação a um estilo de vida ruim, uma alimentação muito inflamatória, muito de padrão ocidental, muito rica em sanduíche, pizza, sorvete, chocolate, biscoito, bolo. Então, essa alimentação de padrão ocidental, mais de padrão inflamatório, uma paciente com sobrepeso ou obesidade, ela vai ter mais essas ondulações, esses hormônios, eles vão flutuar muito mais, levando a todo o quadro da TPM. E levando também muito mais a vontade de comer doce, retenção hídrica, inchaço. Então, quais são as principais dicas que a gente precisa mexer com o neurotransmissor? Coisas que te deem a sensação de bem-estar. Então, o principal, eu digo assim, que tem pelo menos 3 momentos que a gente precisa aumentar os neurotransmissores de bem-estar numa mulher na TPM, e que, quem sabe, você possa utilizar isso também ao longo de todo o mês, né? Mas principalmente na fase da TPM não pode faltar. Eu tô aqui com os suplementos para mostrar para vocês. Primeira coisa, mexer com o neurotransmissor. Então, de manhã, atividade física para aumentar a endorfina. De tarde, uma suplementação, né? Essa aqui minha personalizada, uma suplementação que aumente a quantidade de triptofano ou magnésio. E de noite, uma suplementação também com grande potencial anti-inflamatório. O que acontece também na TPM é que piora muito mais por conta de processo inflamatório. A gente precisa, então eu tenho 5 suplementos básicos que são muito importantes para TPM e que podem ser utilizados até em meninas jovens de 12, 13, 14, 15 anos, que muitas vezes as mães optam em levar ao colega ginecologista e já colocam o anticoncepcional só porque a menina tem um monte de TPM. Então a gente precisa reduzir a inflamação. Para reduzir a inflamação tem que fazer a alimentação anti-inflamatória, ou seja, que não seja uma alimentação de padrão ocidental. Segundo, a atividade física matinal para aumentar os níveis de endorfina e dar uma sensação melhor de bem-estar. E vamos para a suplementação. Dica número 1, ômega 3. Doutora, por que o ômega 3 diminui os sintomas da TPM? Por ter um alto poder anti-inflamatório, tá? Anti-inflamatório. Então, o ômega 3, ele tem essas propriedades anti-inflamatórias, ele vai mexer com toda a cascata dessas citocinas inflamatórias e vai reduzir
essas dores, essa tensão, essa neuroinflamação, inclusive. O outro suplemento que pode ajudar, que ajuda a regular um pouco os níveis de estradiol, inclusive, é a própria vitamina D. É uma suplementação, tem que manter sempre os níveis de vitamina D altos, inclusive porque a vitamina D vai agir no tecido cerebral, tem relação com melhoras do humor, com essa parte de depressão, de ansiedade, então sempre manter a vitamina D alta, segundo suplemento. Terceiro suplemento é o magnésio. O magnésio ele pode ajudar no relaxamento, também pode ser feito à noite, magnésio inositol, para relaxar e melhorar também hábito intestinal, que algumas mulheres referem também na época da TPM, ou diarreia ou constipação. Uma outra suplementação anti-inflamatória que a gente pode combinar, eu não tenho ela aqui porque o meu acabou, mas eu falo muito dela, é a cúrcuma. É uma outra suplementação que a gente pode utilizar na época da TPM e reduzir essa inflamação que leva a todos os sintomas de irritabilidade, insônia, inchaço. A gente tem que beber muita água, pelo menos 3, 4 litros de água por dia. Então vocês vão vendo que o quebra-cabeça vai se encaixando. A gente precisa de várias ações para diminuir esses sintomas da TPM. E tem um outro que eu gosto muito, eu falo bastante, que é a questão da clorela, por ser uma alga rica em triptofano. E essa suplementação, por exemplo, de clorela à tarde, ou de 5-HTP, que é 5-hidroxitriptofano, dentro de um contexto de várias mudanças do estilo de vida, pode ajudar essa mulher a diminuir principalmente a vontade do doce. E aí vocês unem a live de hoje com a live que eu fiz de como reduzir a vontade de comer doce, tirar o açúcar, fazer várias receitinhas de coisas doces, como eu falo para os meus pacientes fazerem morango com calda de whey, de chocolate, sorvete de coco, usar achocolatado zero açúcar, que aí vocês vão assistir a live de quais alimentos utilizar sem o açúcar, mas tem essa questão da suplementação. Então eu falei para vocês do ômega 3, falei da vitamina D, falei do magnésio, falei da cúrcuma, falei da espirulina, e eu não quero deixar de falar de um outro suplemento. Vou voltar os comentários aqui para vocês falarem aqui, ativar os comentários. Vou mudar aqui para um outro suplemento que eu não quero deixar de falar, porque é muito interessante. Aqui é uma outra fotinho, tá, gente, do ciclo menstrual, mas eu quero falar para vocês de um outro suplemento que é muito interessante, que é a própria maca peruana. Quem já ouviu falar de maca peruana aí? Quem já usou maca peruana? Fala aí, Patrícia, Ana, Carol, Cris, Yasmin. Quem já usou maca peruana alguma vez? Própolis não é um anti-inflamatório? É sim, o própolis pode ser utilizado. Eu só não coloquei aqui porque ele não estaria 100% relacionado diretamente à TPM. Eu uso todos os dias, recomendo. É um potente anti-inflamatório e também bactericida. A Érica perguntou alguma coisa aqui para tentar engravidar. O que tem? Qual a sua pergunta mais específica, Érica? Então, a maca, ela melhora a sensação de energia. Então não é que ela aumente diretamente os níveis de testosterona, tá? Os trabalhos não mostram que a maca melhore os níveis de testosterona, mas quando você passa um questionário para as pessoas que utilizam, um grupo que utiliza maca, um grupo que utiliza placebo, e analisa por questionário, os pacientes que utilizam a maca peruana referem melhor energia, mais energia sexual, mais energia para fazer exercício, mais energia, melhor recuperação do exercício. Então são referências um pouco subjetivas realmente, mas quando você usa a maca, porque eu gosto muito de usar a maca em mim, de prescrever, você realmente tem uma melhora da sensação de fadiga. A Erika tá dizendo que usou na época dos preparativos da gravidez, exato, porque tem que namorar, né? Para engravidar tem que namorar. Então a maca, ela aumenta essa energia sexual e também acaba melhorando essa fase de TPM, quando os hormônios estão começando a cair, a progesterona ainda tá alta, a retenção tá alta. Então é muito importante que você faça, por exemplo, chá, aumente a sua ingestão de chá de hibisco, chá de camomila, chá do que for, para aumentar a ingesta hídrica, então assim reduzindo a retenção
Não esquecer dos suplementos anti-inflamatórios, como por exemplo o ômega 3 e a cúrcuma. Sendo que também lembrando que a cúrcuma, se vocês forem comprar, sempre comprem a cúrcuma associada à piperina, que é o ativo da pimenta, que aumenta a absorção da cúrcuma, tá? Falei do 5-HTP, falei do ômega 3, falei da vitamina D, que também tem o potencial ali de regulação de estradiol. E em relação à alimentação, sempre manter alta a ingestão de aminoácidos, de triptofano e zerar o açúcar, tá, gente? A gente tem um problema muito grande de TPM em pacientes que têm SOP, síndrome do ovário policístico. Quem tem SOP, síndrome do ovário policístico, tem uma hiperestimulação ali ovariana, então tem uma hiperprodução hormonal, principalmente também de androgênios e tudo, e acaba, olha, posso mostrar o prato aqui? Só o prato. Vou mostrar o prato pra vocês, ficou pronto aqui o jantar, pessoal. E aí tem uma hiperestimulação, tá? Uma hiperestimulação ovariana, e aí a gente tem umas ondas de subida e descida muito maiores, uma tendência muito maior de TPMs fortíssimas em quem tem SOP. Então, por isso que muitas vezes o tratamento é que jogar aquela sujeirinha para debaixo do tapete, né? Toma esse anticoncepcional aqui, deixa esses sintomas aqui debaixo do tapete e não trata a causa ali da SOP, que é principalmente a resistência periférica à insulina, que vem de uma alimentação inadequada, que vem de um estilo de vida inadequado, a falta de atividade física, o sedentarismo, sono, e inclusive na TPM é muito importante ter um sono de qualidade, mas não é só na TPM, né, gente? É sempre. Então, por isso que todas as pecinhas ali do estilo de vida, elas acabam se encaixando, a necessidade da atividade física, a necessidade de uma alimentação baixa em açúcar e baixa em alimentos de carga glicêmica alta, de se manter dentro de um peso saudável, de usar suplementação anti-inflamatória, antioxidante, de usar suplementos que possam também reduzir a resistência periférica à insulina, certo? Então, hoje a nossa live não vai ser muito vão jantar. E aí é isso. Constância, bom senso com o próprio corpo, isso mesmo. Olha, a Ariane é uma psicóloga que trabalha com os meus pacientes, que acompanha os meus pacientes e que com certeza deve receber no consultório muitas mulheres que têm crises gigantes de TPM, que tudo culpam a TPM, né? Tudo culpam a TPM. Mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa construir um estilo de vida que seja saudável, que seja anti-inflamatório, que seja antioxidante, que tenha uma suplementação voltada para a saúde, para o bem-estar. E sempre procurar também em quadros que não respondem, fazer exames de sangue, fazer as dosagens hormonais, fazer o ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, fazer um bom acompanhamento, mas nunca optar logo de primeira em quadros de TPM, não optar logo de primeira simplesmente pelo anticoncepcional, simplesmente por bloquear os seus hormônios, bloquear o seu eixo hormonal. Ir lá no FSH, no LH, bloquear sua ovulação, bloquear sua produção hormonal e simplesmente entender esse ciclo e fazer com que ele seja o menos prejudicial possível para o teu dia a dia. E esses eram os recados que eu tinha para vocês hoje, certo? Qualquer coisa, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui sobre TPM para quem quiser tirar alguma dúvida e vou deixar as fotos dos suplementos que eu falei na live para vocês, tá bom? Beijão, pessoal. Boa noite, boa quinta-feira.